Olá, meu nome é Tarcídio, eu vou apresentar o meu trabalho 2 de computação gráfica. Primeiramente, eu vou apresentar como que os requisitos estão sendo cumpridos e então eu vou apresentar o código. Bom, executando o código aqui, eu vou ter aqui os 5 objetos utilizados no trabalho 1, como foi pedido na especificação. Quando eu aperto P, toda a malha é exibida. A luz, que é representada pelo Sol, ela pode se mover com as teclas de direção, tanto para baixo, quanto para cima, quanto para o lado. E a tecla I escurece o cenário. E a tecla O ilumina, né, através da iluminação ambiente. Aqui a gente tem um plano e uma skybox esférica, que a gente não consegue ultrapassar, por mais que a gente tente. A gente pode ir para cima ou para baixo, mas nunca ultrapassar o plano nem a skybox. Poderia ser muito bem uma skybox mais elaborada em termos de textura, mas eu não encontrei nenhuma textura que fosse gratuita para as skybox ou plano. Sempre exigia uma contribuição aí de alguns dólares, então eu resolvi fazer com elementos geométricos, o que é até interessante porque até então a gente não estava usando nenhum elemento geométrico, nenhuma esfera ou algo assim. Então a gente tem o sol, a luz envolto por uma esfera, a skybox como uma esfera e o chão como um plano. Bom, o requisito 1 foi cumprido, o 2 também, o 3 também, o 4, o 5 e o 6 você consegue ver melhor apenas no código, que é cada objeto tem seu parâmetro de iluminação. Seguindo bastante o modelo do trabalho 1, tenho todo o código aqui nesse trabalho Small Code, que chama várias funções, né? Cada função é basicamente a modularização do código inteiro em bibliotecas à parte. Então, uma biblioteca voltada só para elementos geométricos, como, por exemplo, o Sol, o Skybox, o plano. Uma outra classe, né, que herda desse objeto, desse graphic element que eu acabei de explicar, que é basicamente uma classe muito parecida, só que importando textura. A gente tem também uma biblioteca só para funções de LFW, por exemplo, manipulação das janelas ou de eventos de teclado e clique. Funções de GLSL, então, por exemplo, aquelas que manipulam bastante o shader de vértice, shader de fragmento. E também uma câmera .py voltado para matrizes view, projection, controle da câmera no geral. E por fim, um load models, que é basicamente quem carrega os modelos. E aqui, só para deixar claro, o último tópico está sendo cumprido quando a gente, ao importar cada um dos modelos, a gente garante que cada modelo tem o seu coeficiente de iluminação ambiente, reflexão difusa e reflexão especular, que está bem descrito na classe Object Wave Class, que é a classe mais que é uma herança e que tem os atributos, na verdade, herdam os atributos do Graphic Element, aqui, como a gente pode ver. É isso. Muito obrigado. Vou interromper a gravação.